Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Ana Constantino está chegando aí, Verinha Eckhart está aí, Carmen, Eloá, Denise, Beto, só está faltando o Alberto e mais alguns companheiros. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de abril de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Está faltando um pouquinho para eu terminar esse volume e entrar no volume 2. No caso do livro de vocês, é a sequência direta, né? Hermínio de Miranda. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante: animismo e mediunismo. Persiste a indefinição das fronteiras. Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para Verinha, faz a nossa prece de abertura dos nossos estudos. Então, sempre agradecidas ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis, aos nossos orientadores espirituais, pela possibilidade de nos reunirmos para falar do Evangelho, falar de Jesus, falar dos bons exemplos que temos a seguir, buscando sempre o nosso progresso, buscando sempre cada vez mais nos inspirarmos nos bons espíritos para que possamos progredir e nos tornarmos tudo aquilo que Deus, nosso Pai, planejou para cada um de nós. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Verinha, vê se você depois aumenta só um pouquinho o teu som. Ou então, quando você falar, fala um pouquinho mais perto do microfone, porque está baixinho. Está no máximo aqui, Rose. Então, você que tem que falar um pouquinho mais perto. Tá bom. Bem, vamos ao item 2, como eu falei, né? O livro, mostrando novamente para vocês, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Então, aqui, nós vamos iniciar lendo o que diz o Hermínio. Tais considerações nos levam a concluir que há fenômenos de efeitos físicos na área específica do animismo. Olha só quanta coisa, né, gente? A gente está falando de animismo, aí a gente vê que o animismo, que dentro do animismo há fenômenos de efeitos físicos. Então a gente percebe que as coisas se misturam, né? Quase não tem um fenômeno puro, né? Eles estão sempre se intercalando, se misturando. Aí diz assim, bem como os há na categoria de fenômenos mediúnicos. Então, ele diz aqui que há fenômenos de efeitos físicos na área do animismo, como também na categoria de fenômenos mediúnicos. Continua Hermínio. Como se pode observar, contudo, tanto no primeiro caso, que é o da área do animismo, tanto no primeiro caso pode ocorrer, e há com frequência, participação de espíritos desencarnados. Como no caso do fenômeno mediúnico, é óbvia a presença de um componente anímico, sem o que a manifestação não se produziria. Então, na realidade, esses fenômenos, dificilmente você consegue um fenômeno que seja ele puro, sem a influência de outros fenômenos conjugados. Cabe enfatizar que os instrutores da codificação não vão ao radicalismo de considerar certos fenômenos de efeito físico como de mediunidade propriamente dita, nos quais o sensitivo funciona como intermediário, que recebe e transmite certa categoria de manifestações. Por isso, diz Erasto, que a faculdade de cura não é essencialmente mediúnica. Peculiaridade interessante podemos identificar, por exemplo, no fenômeno da escrita direta,
que os espíritos, no dizer de Kardec, insistiram em considerar como de ordem física, dado que nele o cérebro do médium não desempenha um papel ativo. Lembra disso? Quando Kardec queria colocar isso como um fenômeno mediúnico, né? E eles insistiram em colocar como um fenômeno de ordem física, dado que o cérebro do médium não desempenha um papel ativo, como na psicografia. No entanto, a escrita direta assume com frequência as características de mensagem, como se pode ver no famoso livro do Barão de Gudenstubbe. Realmente, uma escrita direta é uma mensagem, né? Aí tem aqui, ele diz assim, do livro do Barão de Gudenstubbe, que está em francês, mas significa o seguinte: a realidade dos espíritos. Esse nome aí em francês significa a realidade dos espíritos, sobre o qual escrevi um estudo para o Reformador, revista, de agosto de 1975, sob o título O Tempo, o Preconceito e a Humildade. Vamos pegar o nosso livro aqui, dos médiuns. Vamos abrir na questão 147. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver. Se eu pego aqui, só para ler uma coisinha aqui. Outro dia eu li. Vê se eu acho aqui. Peraí. Não, não é isso não. É outra coisa. Meu Deus, eu queria ler. Tá. Porque ele está falando aqui, né, ele diz aqui uma coisa interessante, olha só. Que os espíritos insistiram em considerar o fenômeno da escrita direta como um fenômeno de ordem física, né? Por que de ordem física? Dado que nele o cérebro do médium não desempenha um papel ativo. Então, fenômeno de ordem física. Como na psicografia, porque na psicografia o cérebro do médium participa. No entanto, aí olha o que o Hermínio diz aqui, no entanto, a escrita direta assume com frequência as características de mensagem. Como se pode ver no famoso livro desse barão, o nome do livro é A Realidade dos Espíritos. Então, olha, tudo bem, é um fenômeno de ordem física. E Kardec achava que é fenômeno mediúnico. É um fenômeno de ordem física. Mas, realmente, ele traz uma mensagem. Vocês querem ver um exemplo? Olha só. Eu vou contar aqui para vocês a história do rei Baltazar, para vocês verem como a coisa traz uma ideia de mensagem. Baltazar, filho do rei Nabônida, que era um rei caldeu, morreu depois de ser derrotado por Ciro, rei dos persas, na tomada de Babilônia, em 539 a.C., tá? O que aconteceu lá? Baltazar estava fazendo uma grande festa no palácio. Uma grande festa no palácio dele, né? E aí, o que ele faz? Os hebreus, já haviam sido levados para a Babilônia como escravos. E eles estavam lá como escravos. Inclusive, um profeta famosíssimo vivia lá como escravo. Era Daniel, o nosso querido Francisco de Assis, né? Daniel, aquele da Cova dos Leões, que vai ter depois uma reencarnação como João, o evangelista. Eu não sei se entre Daniel e João ele teve outro, porque eu sei que era Daniel. E veja o poder desse profeta. É ele que é jogado como castigo para morrer numa cova cheia de leões famintos, muito famintos.
Ele é colocado lá, na cova. E ele começa a orar. E aí eles soltam os leões. E o que acontece com os leões? Com as feras? Elas simplesmente ficam deitadas em volta dele. E ele fica, sabe, fazendo o quê? Vê se alguém lembra de algo parecido. Um sermão para as feras. Alguém já lembrou disso aqui? Alguém lembra de uma passagem parecida com essa? Não lembra, não? Francisco de Assis, quando faz o sermão para as aves. Lembra? Numa ilha, e na realidade, e para os peixes também, quando ele está preso na ilha de Patmos, e ele fica na beira da praia, e os soldados romanos dizem, esse homem é louco, falando dos peixes, que os peixes vêm para a beira da praia, atraídos pelo magnetismo dele. Mas, na realidade, ele não estava fazendo discurso para os peixes, ele estava fazendo para vários espíritos que estavam ali, naquela ilha, espíritos que haviam morrido naquela ilha, que era uma ilha onde você mandava pessoas para morrerem lá, uma ilha toda de pedra para trabalhar nas minas. Normalmente, oi? Normalmente uma pessoa naquela ilha durava no máximo 2 anos, e ele viveu 20 anos lá. E saiu vivo de lá. Então, essa passagem também, que ele está caminhando com os companheiros dele, e de repente, ele para e diz assim para os companheiros dele, fiquem aqui, que eu vou até ali. E os companheiros deles olham e veem que ele começou a pregar e os pássaros desceram e ficaram no chão. Então, dizem que ele estava fazendo um discurso para as aves. Não, ele estava fazendo para o grupo de espíritos que ele viu chegar. Espíritos com muita dificuldade. Então, ele ia lá e os pássaros também ficavam pelo magnetismo. Quando na ilha de Patmos, João foi chamado por louco pelos soldados romanos, porque esse homem estava fazendo sermão para os peixes vêm para a beira da praia, atraídos pelo magnetismo. Mas imagina quantos espíritos haviam naquela ilha, desesperados, revoltados, que haviam morrido sob tortura, trabalhos forçados ali. E ele fazia. Nesse caso, Daniel ficou fazendo um discurso para os leões que estavam ali, famintos, ferozíssimos, se deitaram e ficaram. Com certeza, naquela cova devia ter muitos espíritos que haviam sido jogados ali à morte antes dele. E o magnetismo dele acalmou os leões. Quando os soldados vieram do outro dia para retirar os restos mortais dele, o que vieram? Ele sentado conversando com os leões. Entendeu? Ele sentado conversando com os leões. E aí pensaram, esse homem é muito poderoso, né? Então, depois, então nessa época, ele era jovem, ele foi levado muito jovem para a Babilônia como escravo, né? E lá já começou a se destacar. Então, o rei Baltazar fez uma festa. Só que é o seguinte, quando os hebreus foram levados para a Babilônia, eles levaram todos os seus instrumentos de fé. A Arca da Aliança, essa famosa Arca da Aliança, candelabros, tudo que eles usavam no templo, eles levaram. Tudo que eles usavam no templo, né? Os livros, tudo foi levado. O que Baltazar fez? Baltazar mandou confiscar tudo. Os candelabros, as taças que era para beber o vinho na cerimônia, e mandou botar tudo, tipo assim, na cozinha do palácio. Entendeu? Então, na hora da festa, as pessoas estavam se servindo dos objetos do templo, sagrados do templo, tomando vinho, comendo, aquela coisa toda. E a vida deles ali, dos babilônicos, daquele pessoal ali, era uma vida muito devassa, como não há de se admirar muito, né? Então, de repente, no momento lá da festa, da festança, eu não me lembro se foi Daniel que falou alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa, e apareceram na parede do templo 3 palavras que significa, se fala assim, Mené, Tekel e Perez.
Nenê, Tequeu e Perez. Essas palavras que apareceram escritas, e era como se alguém estivesse escrevendo elas com um facho de fogo, entendeu? Como se fosse um facho de fogo, né? Um pirógrafo. É que chama, né? Um facho de fogo. As palavras, essas 3 palavras, sintetizam o que estava escrito ali, nessas 3 palavras. Sintetizam a condenação pela espiritualidade superior aos desmandos, às orgias, à corrupção e às guerras que a Babilônia sustentava na vida do Estado e na relação com os outros povos. Essas palavras significavam isso, uma condenação àquela forma de vida deles. E aí, o rei, quando alguém leu, ele ficou apavorado, porque ele era meio místico. E alguém disse para ele que ele não viveria muito tempo. Mal sabia ele que Ciro já estava nos subterrâneos da cidade, tá? Já estava nos subterrâneos dessa cidade, porque a cidade tinha vários subterrâneos. Ele tinha comprado, subornado alguns seguranças que mostraram para ele. Então, ele entrou com as tropas pelos subterrâneos, enquanto o rei participava daquela grande festança, e essa festança durava 2, 3, 4 dias, né? Não era coisa de poucas horas só. Então, enquanto a festança rolava, ele já estava no subterrâneo da cidade, da festa, do palácio, da cidade. Foi quando as tropas, em determinada hora, saíram dos subterrâneos, né? Dominaram toda a cidade, dominaram o palácio e mataram o rei Baltazar e os filhos dele. Então, logicamente, quando a espiritualidade superior colocou aquilo, já sabia o que ia acontecer. E produziu-se esse fenômeno. Então, quando o Hermínio aqui diz que a escrita direta assume com frequência as características de mensagem, essa é uma delas. Foi uma escrita direta trazendo mensagem da espiritualidade para aquela sociedade corrupta ali, né? Representada pelo seu rei, Baltazar. Tanto que até hoje tem o nome, né? O Festim de Baltazar. Né? O Festim de Baltazar. É como ficou conhecido esse fato, né? Então, ele fala que o tempo, o artigo que o Hermínio colocou lá na revista O Reformador, de agosto de 1975, sob o título Tempo, Preconceito e Humildade, vai tratar desse assunto, da escrita direta. Então, agora, vamos lá, na 147. 147. Vamos rever aqui a questão 147. Diz assim: uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde os tempos e que desde todos os tempos se han produzido, na Bíblia, se han produzido os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta, igualmente, se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Por isso que fala aí do festim de Baltazar. Só um minutinho aqui, que eu estou pegando aqui opa, 187. Do festim de Baltazar, né? É que eu quero pegar aqui uma coisinha aqui. Opa, tá aqui. Aí ele diz aquilo. E desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se han produzido os diversos fenômenos conhecidos. Então, esses fenômenos que a gente acha e diz assim, esses fenômenos vão surgir com Kardec. Não. Esses fenômenos sempre aconteceram. Por isso que já que esses fenômenos sempre existiram, né? Desde que os espíritos sempre existiram de todos os tempos,
e que desde todos os tempos sejam produzidos os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se a ter operado na antiguidade. Aí ele, tanto quanto nos dias atuais. Aí eu abri aqui, né? Quem quiser conhecer a história do Festim de Baltazar, coloca aí do lado, puxa uma setinha quando ele diz assim, ó, desde que os espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, e que desde todos os tempos se hão produzido os diversos fenômenos que conhecemos, puxa uma setinha e bota assim, Daniel, profeta Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 30. Profeta Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 30. E aí vocês leem que vai estar tudo direitinho como foi que aconteceu. Está aqui, ó. Menê, Tequel e Perez. Esse é o significado dessas palavras. Menê significa Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Essa é a primeira tradução da palavra menê. Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Tequel quer dizer, foste pesado na balança e considerado leve demais. Quer dizer, o rei não tinha consistência. Quereis, teu reino vai ser dividido, entregue aos medos e persas. Ciro II já estava debaixo dos pés dele. Então, essas três palavras que apareceram, né, trazendo essa mensagem que o rei compreendeu muito bem. Então, diz aqui, então, por ordem de Baltazar, Daniel, porque Daniel é que leu e traduziu. Daniel foi revestido de púrpura, colocaram-lhe ao pescoço o colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Então, foi Daniel que traduziu a mensagem para o rei, né? E o rei, talvez tentando subornar Daniel, né? Vai que eu boto Daniel aqui para ser alguém poderoso e ele consiga aplacar, entre aspas, a ira do Deus hebreu. Porque imagina, um profeta lê para você uma mensagem dessa, dizendo que o teu reinado vai ser dividido e entregue aos medos e persas, que você vai morrer, e você bota o cara que traduz a mensagem numa posição de destaque, como sou superior, eu pensaria o quê? Esse rei, de repente, está tentando subornar Daniel e ver se Daniel consegue entrar em contato com o Deus dele e pede a ele que diminua, aplaque, entre aspas, a ira de Deus sobre Baltazar, né? Mas não deu certo. Se ele pensou isso, não deu certo. Então, diz aqui, deste modo, o que se pode aplicar, o que se pode explicar o aparecimento dessas três palavras célebres na sala de festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. Então, lá no tempo antigo, isso acontecia tranquilamente, como aconteceu aqui no festim de Baltazar. Já na Idade Média, né, lá pelos anos 1200 a 1700, por aí, também aconteceram. Mas aí a Igreja Católica estava o quê? Vigilante para fazer o quê? Abafar esses movimentos, esses fenômenos com a fogueira. Vamos agora ler o item 148 do Livro dos Médiuns, logo abaixo. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé
de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Porquanto, provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns. Sobre um simples móvel caseiro, desde os que desejam obtê-lo, se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Então, você com lugar, como aconteceu no templo, ou melhor, num palácio onde estava havendo uma festa, com muita bebida e outras coisitas mais, né? Então, pode acontecer em qualquer lugar, tá? Basta, como ele diz aqui, que os que desejam obtê-lo se acham nas devidas condições morais e que entre eles se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Agora, vamos pular aí um parágrafo e vamos para a segunda linha desse outro parágrafo, que diz assim, ó, eu vou ter que pular um parágrafo, tá? Aí vamos parar. Quem queira, mas eu vou para a segunda linha desse. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Então, ele não precisa de pegar a nossa tinta, ele não precisa pegar o nosso lápis, a nossa canetinha, o nosso lapiseira, ele não precisa nada disso, né? Ele não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos, caneta, lápis. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mistério, de que há necessidade, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal. Todo mundo já sabe, né? Ele tira do fluido cósmico e tira um pouco de algum médio de efeitos físicos que não precisa estar naquele lugar onde o fenômeno vai acontecer. Pode estar distante, mas ele precisa, como nós já estudamos aqui, de um médio de efeitos físicos. Tá? Tanto que ele diz aqui, no parágrafo anterior que eu já estava lendo, desde que os que desejam obtê-lo se acham nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Aquele que tem o fluido necessário para esse fenômeno. Tá? Então, ele vai tirar, ele vai fabricar matéria e os instrumentos de que há necessidade, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Ele imprime ao fluido a força da sua vontade. Lá do livro dos médios, do livro A Gênese, lembra do capítulo 14? Acho que é o item 14, ele fala sobre isso. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos, bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido ensejo de verificar, né? Então, ele até diz aqui, a filha de um senhor, no livro dos médios, né, que conhecemos, menino de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel, um tipo de tinta lá. Né? E essa escrita... Oi? É um giz, né? E essa escrita vai durar quanto tempo o espírito consiga mantê-la. Tá? Isso tudo nós já estudamos lá na Gênese, aqui. Então, quando acontecer esse fenômeno, já sabe o que o Espírito... Ele está fabricando tudo. Na Gênesis está escrito esse capítulo 14, item 14. Basta o Espírito desejar e ele cria. Pensar e ele cria. E aí ele só manipula o fluido. Lembra que diz que ele manipula os fluidos como nós manipulamos os materiais com as nossas mãos? Eles manipulam. Mas, com certeza, ali tem que ter um médio de efeitos físicos. Ou naquele lugar, ou em outro lugar. Ele vai buscar.
E muitas vezes o médium cede o material sem perceber que está cedendo, né? Ele vai lá e retira. Não tem aquela coisa de, o senhor me permite aí pegar do senhor um pouquinho? Não, pá, tira, né? Funciona assim. Então, vamos lá, voltando aqui para o Diversidade dos Carismas. Em 16 de agosto de 1856, às 11 horas da noite, em casa do barão, um espírito que o autor do livro conheceu pessoalmente, em vida, era alguém que ele conheceu quando estava encarnado, em resposta ao ceticismo do conde de Orchez, também presente, escreveu uma mensagem. Tá? Essa mensagem é do livro Confesso Jesus da Carne. A tradução desse, quem quiser escrever, está em francês, Je confessé Jesus, é Confesso Jesus da Carne. Essa é a tradução. E o Espírito assinou A.VG. Aí está o fenômeno de efeito inteligente. Porque o Espírito escreveu essa mensagem. E não foi através do psicógrafo. Ele escreveu em algum lugar, ou numa parede, ou no móvel. Tá? E aí mostra um efeito inteligente, está vendo? Uma escrita direta. O Espírito quer se comunicar. Então, você não pode colocar apenas como um fenômeno de efeito físico. De certa forma, tem aí o fenômeno mediúnico, né? Um fenômeno de efeito inteligente. É como se diz, fenômeno intelectual, né? No qual os cérebros de médiuns eventuais não foram acionados. Ele escreveu essa mensagem sem acionar o cérebro de um médium, então não foi através da psicografia, apareceu na parede ou apareceu escrito no papel. E ele não precisou do cérebro de um médium. Mas foi uma mensagem, um efeito inteligente. Né? Evidentemente que alguém no grupo, olha o que o Hermínio está dizendo, forneceu os recursos energéticos para que os espíritos pudessem produzir materialmente os textos escritos sem se utilizarem da psicografia. Havia um médio de efeitos físicos ali, que não sabiam. De repente, até que esse indivíduo aqui, esse conde materialista, de repente, até mesmo que não acreditava, pode ter sido o doador, né? Porque não é porque você não acredita que você não terá esse fenômeno, esse fluido, né? O barão, pesquisador e autor do livro, contudo, é extremamente parcimonioso em explicações analíticas dos notáveis fenômenos por ele obtidos. É de supor-se que ele próprio, sua irmã ou seu amigo Conde d'Orchet funcionassem inconscientemente como doadores dos fluidos necessários à produção dos escritos. Mas disso não ficamos sabendo porque ele se manteve olimpicamente à margem do espiritismo doutrinário. Ele não quis seguir por esse lado doutrinário. Ele ficou preso, ficou lidando apenas com as experiências, os fenômenos. Ficou apenas investigando fenômenos. Não quis entrar na parte doutrinária, né? Que se desdobrava em paralelo. Então, eles tinham as sessões de materialização de fenômenos e as sessões doutrinárias de estudo. Mas o barão aqui não quis saber de participar de estudos. Ele quis apenas ficar na parte prática da realização dos fenômenos. Tá? Aqui, olha então. A margem do espiritismo doutrinário que se desdobrava em paralelo sob a competente coordenação de Allan Kardec. Era Allan Kardec que dava os estudos doutrinários. Isso deveria acontecer lá na Sociedade de Estudos Espíritas, né? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou, de repente, na casa desse próprio barão. Mas o barão não queria participar dos estudos. Ele só queria ficar estudando e pesquisando os fenômenos. Né? A primeira edição de seu livro é de 1857, desse livro, A Realidade dos Espíritos. Primeira edição. No mesmo ano que foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Precisamente o ano que foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, ele lançou o livro dele
né? No mesmo ano que Kardec lançou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Aí, aqui ele vai trazendo somente a escrita direta do mundo póstumo, quer dizer, do mundo dos desencarnados, escreveu Barão no seu livro, nos revela a realidade do mundo invisível, de onde promanam as revelações religiosas e os milagres. Então, o Barão escreveu no livro isso, somente a escrita direta, que vem do plano espiritual, nos revela a realidade do mundo invisível, de onde promanam, de onde se originam as revelações religiosas. De repente, seria até muito interessante, né? Se a gente conseguisse, aqui no Brasil, uma tradução desse livro, desse Barão, que se chama A Realidade dos Espíritos. Podia ter muita coisa interessante, até porque ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Né? Trabalhavam juntos. Né? De repente, ele trabalhava numa sala, Kardec na outra sala, publicaram na mesma época. Talvez fosse interessante. Aí continua aqui, Hermínio. Não hesitou mesmo em considerar. O Barão não era, vamos dizer assim, apesar de deveria ser amigo de Kardec, mas não era simpático à doutrina. Tanto que, olha o que ele escreveu, o Barão. Não hesitou mesmo, o Barão, em considerar o que chamou de Catecismo do Espiritismo de Allan Kardec como uma paródia vulgar do espiritualismo experimental, ainda que mais valiosa, a seu ver, do que as elucubrações absurdas dos concílios da Igreja Católica. Então, ele chamou a doutrina de Catecismo do Espiritismo de Allan Kardec, mas ressaltou que ela tinha um pouco mais de valor do que os catecismos da Igreja Católica. Né? Logo na introdução do seu livro, do livro do Barão, ele declarou que foi em 13 de agosto de 1856 que, pela primeira vez, demonstrou a testemunhas inteligentes e dignas de fé sua maravilhosa descoberta da escrita direta dos espíritos, sem intermediário de qualquer espécie. Mal sabia ele que alguém no seu círculo, talvez ele próprio, estivesse a fornecer os recursos magnéticos necessários para que os espíritos tornassem possível sua maravilhosa descoberta. Porque o Barão acreditava que o fenômeno acontecia diretamente do plano espiritual, sem a participação de uma pessoa encarnada. Ele não aceitava isso. Ele aceitava que a escrita direta vinha direto do plano espiritual, sem a participação do médium encarnado. Entendeu? Ele não sabia, ele não aceitava isso. Ele achava que era ligação direta. E que não havia um encarnado participando disso, doando o fluido. E muitas vezes, quando o fenômeno acontece, querendo ou não querendo, você vai doar aqueles recolher de você. E como o Hermínio diz aqui, vai ver que até que era ele mesmo que doava fluido sem saber, né? Esse mesmo tipo de participação, diz o Hermínio, voluntária, que o médium pode ceder, né, sem saber, inconsciente ou ignorada, que era o caso do Barão, ocorrem outros fenômenos de efeito físico, como materialização, transporte, poltergeist, aquele que joga pedra, taca fogo nas coisas, a pessoa entra dentro de casa, todas as roupas são rasgadas, você pode encontrar todas as suas roupas rasgadas, todos os seus livros rasgados, aí eu estou lá em casa, o pau vai quebrar. Eu vou dizer, eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Vocês não estão na frente. Como diz outro, minha vingança será maligna. Né? Então, esses fenômenos acontecem nos Estados Unidos, na Europa, quando as pessoas não têm um estudo como o nosso sobre isso. Por isso é importante a gente estudar. Há trabalhos, né? Existem pessoas que são estudiosos dessa área, mas que são remuneradas. Tem até uma série da televisão que eu já falei para vocês, muito interessante. É um casal. A mulher é uma médium muito poderosa.
muito capacitada, e ela trabalha com o marido. Ele não é médio ostensivo, ele é aquele que ajuda ela, né? Então, ela, muitas vezes, são chamados a ir em casas para esse tipo de coisa. Uma vez ela entrou numa casa onde estava havendo uma perturbação espiritual muito grande. Havia uma criança na casa que estava tendo vários problemas, porque havia nessa casa um espírito que foi o dono da casa há mais de 50 anos. Ele foi o dono. E aí ele morreu. Era uma pessoa, espírito, uma pessoa muito ruim, indiferente, sabe aquele cara frio? E ele morreu doente. E grande parte da vida dele, pelos uns 10 ou 15 anos, ele passou sentado na sala da casa dele, tomando os remédios dele, porque sabe aquela pessoa que morreu assim, amargurada, querendo desejar mal ao mundo? E ele morreu sentado na cadeira dele. E depois a casa foi vendida. E essa família comprou a casa e havia uma menina que era médium. E ele influenciava a criança. E a criança fazia coisas terríveis dentro de casa. Tacava fogo, machucava os irmãos, fazia coisas terríveis dentro de casa. E aí eles convidam, pedem, né, essa família, esse casal. E ela, assim que entra na casa, ela vê ele sentado na cadeira. São fatos reais. São fatos, tanto é que Como é o nome, Rose? Como é o nome da série? Não vou pegar o nome. Essa história acontece na Inglaterra, nos anos 50, 60, 70, né? E foram publicadas nos jornais londrinos. Então, e esse casal trabalhou nesses. Inclusive, eles participavam de uma academia lá em. Depois deixa o nome para a gente. Pesquisas científicas e espirituais. E ela vê. E ela percebe que esse senhor, esse espírito está lá, ele está, sim, influenciando a criança. Ela tem até um embate com ele, mas ela percebe que por trás dele há um outro espírito, muito mais maléfico e poderoso. E que depois, já indo para o final do trabalho, esse espírito do senhor que está ali, ele fala também o seguinte, que é o que muita coisa ele não queria fazer, mas que o outro, com quem ela vai ter muita dificuldade, era muito poderoso e o obrigava. E não tinha piedade se fosse criança ou não, entendeu? Então, ele, enquanto esteve vivo, o que aconteceu? Pela forma dele pensar, aquela coisa que a gente estuda, né? Pela forma dele pensar, sempre amargurado, sempre odiando o mundo, odiando a todos que o rodeavam, ele atraiu espíritos maléficos. Quando ele morreu, ele virou o quê? A presa deles. E ele ficava ali sentado na cadeira, entendeu? Ele se tornou uma presa desses espíritos. Então, quando ela entrou na casa, a primeira que ela viu foi ele. Só depois de muito tempo que ela vai perceber o outro que era o cabeça do negócio. E tem vários outros casos muito interessantes. Inclusive, o marido dela tem um seriado que você vai ver, que ele tem quase como um museu na casa dele, uma sala da casa dele, onde ele traz alguns objetos que, nessas situações aí, foram utilizados. Entendeu? Aquela coisa da psicometria. E ele traz esses objetos e guarda numa sala na casa dele, porque ele diz que ele e a esposa sabem como lidar com esses objetos, que esses objetos não podem ficar, entendeu? Então, eles guardam ali, porque eles sabem, né? E os espíritos também os conhecem e respeitam, porque sabem o trabalho deles, e eles são muito sérios e muito religiosos. Eles têm uma conduta muito rígida, inclusive a vestimenta dela, a roupa dela, nos anos 60, ela usava muito assim, saia comprida, vestido, não que ela fosse protestante, não, mas ela sempre muito austera no vestir, no penteado, nas roupas, entendeu? Você percebe dela uma seriedade, até pela indumentária dela. Muito interessante o filme. Eu vou ver se eu consigo o nome do seriado para vocês no YouTube, né, vocês vão encontrar. Tem umas histórias que são um pouquinho mais fantasiosas, mas se você analisar bem, você vai captar o que é importante ali. Eu acho que no filme eles colocam algumas coisinhas extras, né?
para chamar atenção. Mas, em essência, você vai captar o fenômeno que está acontecendo ali. E aí continua aqui, né? Vamos lá. Ele diz aqui, esse mesmo tipo de participação involuntária, inconsciente ou ignorada, deixa eu parar um pouquinho. Esse mesmo tipo de participação voluntária, inconsciente ou ignorada, ocorre em outros fenômenos de efeito físico, como materialização, transporte, poltergeist, cura, voz direta, assombração e outros. Vamos pegar aqui o Livro dos Médiuns, capítulo item 74, que eu coloquei lá para vocês. Item 74, questões 14 e 15, em algarismo romano. Eu coloquei para vocês lá no apoio. Quem tiver em dúvida, 14 é X e V, e 15 é X, V. Então, está lá, 74, 14. Kardec pergunta, que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Os espíritos respondem, já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal. Agora, deixa eu ver aqui, só um instantinho, gente, que aí eu rabisco aqui, depois eu... Ah, tá. Universal. Agora eu vou para o 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares dos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado, de que necessitam. Aurem, quer dizer, retiram. Assim é que o concurso de um médium, né? Deixa eu só ver onde vou. Assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. Então, pode acontecer a revelia. O que verifica, principalmente, nos fenômenos espontâneos. Então, vamos voltar agora aqui para o Hermínio de Miranda. Aí ele diz assim, seria difícil, se não impraticável de todo, determinar em cada fenômeno e manifestação o grau de participação de espíritos e de seres encarnados. Então, é impraticável você determinar em cada fenômeno e manifestação, o grau. Se houve muitos espíritos participando, se foi um só, se foram 3. Então, você não consegue, né, determinar em cada fenômeno e manifestação o grau de participação dos espíritos e dos seres encarnados. Esse fenômeno, para se realizar, precisou da energia de 2 médios de efeito físico. Não, precisou da energia de 3. Não, precisou da participação de 4 espíritos. Não dá para fazer esse tipo de análise. O que você sabe é que 1, 2 ou 3 espíritos podem participar ou mais. Eles vão precisar pegar o fluido universal e vão retirar energia do médium encarnado. De repente, eles podem até precisar. Vamos dizer, aqui na nossa sala, né? Nós temos aqui 7 pessoas ao todo. De repente, os espíritos podem precisar do fluido de nós 7 para produzir o fenômeno. Ou, de repente, basta de 1. Mas a gente nunca vai ter essa ideia. Quantos estão doando? Quantos espíritos estão participando do fenômeno? Isso você não vai conseguir. Aí ele diz aqui, até onde, ele faz uma pergunta, né? Até onde, por exemplo, pode ocorrer uma interferência de entidades desencarnadas em fenômenos que a parapsicologia investiga sob a categoria genérica de PK, que é psicocenética. Então, ele quer saber até
onde pode ocorrer interferência de entidades desencarnadas. A extraordinária sensitiva soviética Nina Kulagina provou sobre estritas condições de controle laboratorial, porque, gente, a União Soviética, diz o pessoal, né, por trás dos muros da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não existe mais, muitas pesquisas se realizaram desse nível, tá? Então, essa sensitiva soviética Nina Kulagina provou sobre estritas condições de controle laboratorial, um monte de gente botando o olho em cima dela, sua capacidade de mover com o poder da mente, segundo os pesquisadores, pequenos objetos sem tocá-los. Escrevem Gris e Dick na obra A Nova Sociedade Psíquica, né? Eles dizem assim: ela se concentrava exclusivamente sobre o objeto-alvo de tal forma. Então, vamos dizer que fosse o meu celular. Ela se concentrava sobre sobre o celular, se concentrava visando o celular, né? De tal forma que que somente sua imagem ocupa toda a mente dela. Então, ela pega o objeto, concentra o pensamento dela nesse objeto de forma que o objeto passe a ocupar toda a mente dela. Ela não vê mais nada, só o objeto. Perceberam? Pouco antes de mover-se o objeto, ela diz aos pesquisadores que sente uma forte dor na espinha dorsal. E a vista fica toldada, fica nublada, né? Os médicos observaram que sua pressão arterial elevava-se significativamente. Então, ela olhava para o objeto, se concentrava de tal modo que aquele objeto ocupava toda a mente dela, e aí ela dizia que sentia uma dor na coluna, a vista dela ficava toldada e a pressão dela se elevava. E pouco adiante, ao alcançar o pique de seu estado emocional, ela parecia estar a ponto de perder a consciência. Nesse exato momento, uma mão invisível parecia tocar o objeto e movimentá-lo. Naquele momento, o objeto se movimentava. Como se pode inferir, quer dizer, como se pode perceber, inferir quer dizer perceber, ela concentra com enorme esforço de vontade uma considerável carga de energia sobre o objeto a ser movimentado, dando até a impressão de que mão invisível produz o fenômeno. O nome do livro, né? Que eu falei desse Gris e Dick, na obra, o nome da obra está aqui, New Soviet Psychic. A Denise achou o livro aqui. O livro se chama Novas Descobertas Parapsicológicas, a Experiência Soviética. Faz um print manda para mim, para o Zap. Então, lê para a gente aí o título novamente. Novas Descobertas Parapsicológicas, a Experiência Soviética, Henry Gris e William Dick. William Dick, né? Então, depois eu vou até escrever aqui. Novas Descobertas, né? Vou escrever até aqui o nome desse livro. Então, muito interessante. Eles faziam coisas extraordinárias. Tomara que esteja em português. Aí aqui, quando ele diz aqui, né? Ela parecia até que tinha uma mão invisível a produzir o fenômeno. Eu vou... não, tudo bem. Experiências com outros sensitivos especializados em fenômenos de efeito físico puderam documentar a formação de uma espécie de membro ou alavanca ectoplásmica. A gente até conversou sobre isso, né, Carmen? Sobre essa tal alavanca ectoplásmica, que muita gente diz que é bobagem, que isso é invenção, mas até hoje ninguém conseguiu explicar de maneira clara e racional, sem sombra de dúvida,
alguma a questão da construção das pirâmides, né? Tem inúmeras teorias, inúmeras teorias. Aí você olha naquele deserto, que a época da construção já era deserto. A gente sabe, né? A gente sabe que aquelas regiões desérticas, há milhões de anos atrás, eram florestas tropicais. A gente sabe disso. Né? Tanto que tem um deserto aí nos Estados Unidos, eu até achei essa matéria no WhatsApp, que mostra um deserto e vários troncos de árvores calcificados. Né? Então, esses troncos são quebrados, petrificados. Né? Então, imensos troncos imensos assim. Aí se explica. Aí falou, o que é isso? É pedra? Aí um pesquisador disse, não, são troncos de árvores petrificados. Quando você olha para o corte onde foi quebrado, você vê aqueles anéis, que toda árvore, quando é cortada, tem os anéis, aquele anel conta a história da árvore, né? Então ele diz, essa região aqui que você olha, o tremendo deserto dos Estados Unidos, era uma floresta tropical, há milhões de anos atrás. E essa árvore aqui petrificada tem milhões de anos, como no deserto do Saara também. Né? Eram florestas tropicais. A pirâmide não foi construída nessa época. Né? Elas foram construídas 6, 7 mil anos atrás. Por aí que elas foram construídas. Então já era deserto. Agora, o sujeito olha em volta, não tem uma montanha, não tem como a gente chama aqui mesmo, que o pessoal quebra pedra, Pedreiro? uma pedreira próxima. São pedras tão grandes que às vezes são maiores que um barco. Que os barcos que navegavam no Nilo não era nenhum transatlântico como tem hoje. Eram barcos grandes, mas não era tão grande assim. Quando você pudesse botar uma pedra daquela, se fosse uma pedra menor, também, mas uma pedra grande afunda. Como é que muitos deles conseguiram erguer essas pedras lá para cima, para o pico da pirâmide, que tem não sei quantos metros de altura? Haja escravo. Né? E a corda daquela época não eram as correntes de hoje, não havia blindagem. Porque hoje, se você fosse fazer isso, você ia pegar o quê? Esses grandes guindastes. Inclusive, nós vimos outro dia, né, falando de uma região aí cheia de vestígios antigos, onde ele mostra uma coluna que está caída no chão, que para erguer aquela coluna hoje, precisariam, hoje, no mínimo, 15 guindastes de alta potência. Só 15, pelo menos 15, na engenharia moderna, é até o engenheiro que conta isso, ele diz, olha, da engenharia atual, para levantar isso aqui, nós precisaríamos de 15 guindastes poderosíssimos que existem, mas precisariam de 15 guindastes desse. Como é que aqueles caras, sem um guindaste, sem nenhum guindaste desse, só na força do braço, conseguiriam levantar um negócio desse? Os egípcios tinham seus sacerdotes e os homens eram mestres na manipulação fluídica e eles tinham seus segredos lá, né? Dizem alguns que foram usados alavancas ectoplasmáticas para se levantar isso. Porque aí tem gente que começa naquela história dos astronautas. Foram os deuses astronautas, alienígenas, aquela coisa toda que ajudou. Mas esses pesquisadores dizem, mas nós temos uma força que poderia ser usada, o ectoplasma. Então, aqueles sacerdotes, que tinham uma capacidade extraordinária, coisa que a gente nem imagina do que os caras eram capazes de fazer. Gente, naquela época, eles já faziam cesariana, faziam várias cirurgias, tá? Inclusive sem precisar de anestesia, porque eles eram mestres na acupuntura. Tocavam os pontos e o cara não sentia dor.
né? Então, eram homens assim, que praticavam intercâmbio espiritual, esses sacerdotes egípcios, sacerdotes orientais da China, coisas que a gente nem imagina, muita coisa ficou perdido na história. Ou então estão nessas bibliotecas enterradas do Oriente, que eu mandei para vocês aí, ó, a história do corpo de Platão. Não sei se vocês viram lá do grupo, né? É uma biblioteca de Herculano. Imagina quanta coisa não está dessa biblioteca, que a inteligência artificial agora está resgatando quanta coisa maravilhosa vamos encontrar. Então, ele diz aqui, ó, experiências com outros sensitivos especializados em fenômenos de efeito físico puderam documentar a formação de uma coisa só. Hoje, pouco tempo, no máximo há 80, 90 anos atrás, uma espécie de membro ou alavanca ectoplasmática com a qual os objetos são movimentados. É o que foi observado, por exemplo, com Eusápia Paladino, uma grande, extraordinária médium. Inclusive, eles fazem lá no Frei Luís algumas reuniões de efeitos físicos. Então, o ectoplasma, se é usado hoje, na época de Eusápia, final do século XIX, início do século XX, imagina a época daqueles grandes faraós. Quanta coisa não foi utilizada ali, né? E era manipulação fluídica, ectoplasma. Então, diz aqui, no caso coagina, segundo informaram Grise e Dick, naquele livro, né, que a Denise baixou para a gente, que eu vou botar depois. No grupo, se ela ainda não botou, os cientistas também mediram o campo energético das descargas elétricas em torno do seu corpo. Verificaram que quando coagina, que é a médium, se concentrava no esforço de mover o objeto, o campo energético reduzia-se à metade do normal para uma pessoa. Acreditam eles que coagina absorvia energia ambiente com o seu corpo. Então, eles acreditam que ela absorvia a energia que estava no ambiente com o seu corpo e, em seguida, descarregava no objeto-alvo para fazê-la mover-se. Então, ela absorvia a energia do ambiente onde ela estava e do ambiente ectoplasma das pessoas e lançava sobre o objeto que ela queria fazer mover-se. Por óbvias razões, o enfoque da pesquisa soviética é solidamente materialista. Claro, os soviéticos não faziam pesquisas doutrinárias, tudo materialistas, né? E nem por hipótese se infiltra nos relatos que chegam até nós qualquer implicação de natureza espiritual. Não havia nenhum relato de ponto de vista espiritual, é tudo materialismo. Ou, pelo menos, o que poderia sugerir tal movimento é deliberado ou involuntariamente ignorado. Digo isto porque encontro na narrativa de Grise e Dick uma enigmática observação que nos remete a uma informação que Kardec recebeu dos espíritos. Então, olha só, ele está dizendo o quê? Que esse trabalho lá da União Soviética era todo um trabalho voltado para pesquisas científicas. Não tinha nada de religioso. Era pesquisa estritamente científica. Tá? Mas o Grise e o Dick, que escreveram esse livro, eles deixam uma observação na obra deles que nos faz lembrar uma informação que Kardec recebeu dos espíritos. Vejamos. Olha o que Kardec escreveu. Desculpe, o que o Grise e o Dick escreveram na obra dele. Várias vezes, durante as experiências telecinéticas com Sergeyev, coagina perdeu os sentidos. Muitas vezes ela perdeu os sentidos durante a produção do fenômeno. Os instrumentos destinados a medir o campo elétrico em torno dela mostravam que, quando ela absorvia energia elétrica ambiental, fluido, lembra
que o pessoal chama de fluido animalizado, fluido elétrico, que é tudo fluido magnético. Kardec, o pessoal fala, esse é o fluido magnético, é o mesmo de fluido animalizado, é o mesmo que o fluido elétrico, é tudo a mesma coisa. Então, isso aqui, os instrumentos destinados a medir o campo elétrico em torno dela, quer dizer, o magnetismo, mostravam que quando ela absorvia energia elétrica ambiental e a enviava ao objeto, ela ficava totalmente exaurida de energia. Em várias oportunidades, uma força elétrica ambiental penetrava rapidamente seu corpo, usualmente através de um braço, e deixava marcas de queimadura na pele. Tais manchas podiam ser facilmente vistas, de vez que Coagina preferia vestidos de mangas curtas para suas experiências. Páginas atrás, ao comentarmos o problema da mediunidade e cura, encontramos esta observação dos espíritos a Kardec. Está lá no Livro dos Médiuns, item, vamos ler rapidinho, 180, só para a gente não ler aqui, ler no livro. Livro dos Médiuns, 189. Tem, Kardec coloca assim, ó, no segundo período, tá? Ele diz assim, médios curadores, 189 médios curadores. Eu botei lá para vocês hoje, no aviso. Diz assim, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela sua imposição de mãos ou pela prece. Agora vem o que ele colocou aqui, só para a gente lembrar. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, possuem-na todos os verdadeiros crentes. Qualquer pessoa que tiver uma fé forte, uma vontade de ajudar, amor pelo próximo, sejam médios ou não. As mais das vezes, olha aqui, é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Então, olha que ela ficava, né? Tão assim que ela chegava a desmaiar. Então, ele diz aqui, uma exaltação do poder magnético dela, da Coagina. Tanto que ele diz aqui, né, que ela ficava, né, totalmente exaurida. E ela até chegava a desmaiar. Não, não é a edição. Chegava a desmaiar, tá? Isso está lá no Livro dos Médiuns. Esse 1975 aqui é a edição do livro, tá? Então, o que ele fala aqui, isso que ela sentia, que ela ficava assim e acabava desmaiando, era isso aqui. Uma exaltação do poder magnético dela que poderia até estar sendo fortalecida pelos espíritos. Ou não. Aí, já para encerrar esse item, vamos lá. Destacamos naquela oportunidade o aspecto de que não se tratava, em essência, de mediunidade, conceito que também considera aplicável à faculdade telecinética de Coagina, que é eminentemente anímica. Nada impede, contudo, que, dispondo a sensitiva soviética de grande poder magnético, seja assistida por espíritos interessados nas pesquisas que se desenvolvem atrás da cortina de ferro. Porque eles eram materialistas. As pesquisas eram, mas como impedir que os espíritos participassem dessas pesquisas sem eles saber? Então, ela era anímica, mas poderia muito bem, era um fenômeno anímico, né? Ela possuía um grande poder magnético, mas na produção do fenômeno, pode ser que os espíritos participassem. Pode ser que eles participassem, né? Sem que eles nunca ficassem sabendo. Né? Então, ela seja assistida por espíritos interessados nas pesquisas que se desenvolvem através da cortina de ferro, caso em que a energia que eles consideram aí, até a energia que eles dizem força elétrica ambiental, né? Que eles dizem aqui, ó, em várias oportunidades, o Dick e o Cris escrevem, uma força elétrica ambiental penetrava rapidamente seu corpo. E ele diz aqui, pode ser que essa energia que eles consideram como força elétrica ambiental e que penetrava pelo seu corpo, poderá ser perfeitamente uma transfusão magnética promovida pelos espíritos. Porque ela tinha, né, um grande
poder magnético. E eles dizem aqui, deixou bem claro para ela, aqui, que de repente uma força elétrica ambiental penetrava nela. Podia ser que essa força elétrica que estivesse penetrando nela fosse os espíritos passando para ela mais energia. A energia deles, para que ela ficasse mais potencializada. Né? Então, a gente vai vendo aí como é interessante, né, a gente conhecer, gente, isso. As pessoas podem dizer, isso é muito científico, é desinteressante. Não é, não. Não é, não. Se a gente quer trabalhar com magnetismo, com aplicação de passe, com intercâmbio espiritual, a gente tem que saber como é que esses fenômenos se processam. Se não, alguém vem, chega para você e pergunta, como é que isso acontece? Eu sinto uma coisa, né? Eu sinto uma exaltação, de repente, uma força dentro de mim. O que será isso? Não sei, peraí que eu vou perguntar ali fulano que estuda essas coisas e eu venho dizer para você. Olha aí. Ou você trabalha com isso. Você não sabe dizer que isso é o magnetismo? Né? Que é o magnetismo? Que pode ser seu, ou pode ser o magnetismo que está sendo potencializado pelos espíritos. E aí a pessoa vai perguntar, como é que acontece isso? Aí você, peraí, de novo, que eu vou lá de novo perguntar à pessoa. Então, nós precisamos conhecer. Nós precisamos. Quem participou da aula de Emmanuel ontem, nesse livro aqui, leiam o penúltimo parágrafo, quem tem, né? Leiam o penúltimo parágrafo do capítulo 27. Ou melhor, leiam o último item do capítulo 27, que é o 27.4, o trabalho dos intelectuais. Leia esse último item do capítulo 27 do livro Emmanuel. É o 27.4, o trabalho dos intelectuais. Leiam o item todo e vocês vão entender do que eu estou falando. Tá? Foi o nosso estudo de ontem. Então, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, no máximo 5h35, né? A gente retorna. O item 3 vai ficar para o dia 2 de maio, tá? 2 de maio, item 3. 2/5 de 24. Provocação e participação. A gente vai estudar isso, tá? Então, vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, né, com uma verdadeira família que nós somos, para estudar esses temas tão importantes para nós que somos médios e que precisamos qualificar nossa mediunidade para poder servir a Jesus. Até porque, após a aula de ontem, houve, para mim, né, como diz o outro, como é que a gente fala? Um divisor de águas. A partir desse item 27.4, houve um divisor de águas, né? Então, que a gente possa. E aquele livrinho Nascer e Renascer, de Emmanuel, lembra? Naquele capítulo, acho que é livre-arbítrio, né? Que ele fala sobre escolha, livre-arbítrio, mais uma. É o capítulo, esqueci, acho que é o capítulo 40, não tenho certeza se é o capítulo 40, é do livro Nascer e Renascer. Aquele trecho que nós lemos, né? E capítulo 27 aí do Emmanuel, um divisor de águas ali. Então, que a gente aproveite e agradeça. E que a gente continue agradecendo a Deus essa oportunidade, né? Então, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, né? É o capítulo 2, né? O Campo Excelso, né? O Excelso Canto, que é maravilhoso, está nos ajudando muito. Deixa eu dar uma paradinha aqui.